Bem, gente, boa tarde. Hoje a gente vai dar sequência por essa aula remota no conteúdo que a gente parou antes do São João, tá? A gente estava na seção 2.1, que foi a definição do que é limite, tá bom? Então eu apresentei para vocês a definição, como que a gente faz a linguagem matemática daquela representação de limite, né? E entendemos que a gente, na hora de definir o limite de uma função, a gente está interessado não diretamente em conhecer o valor objetivo da função naquele ponto, mas sim de entender como que funciona o limite nas suas vizinhanças, né? E aí, né, no aspecto de limites, as vizinhanças são mais interessantes do que o valor do ponto propriamente dito, tá? Então, por exemplo, nisso a gente vai dar sequência no exemplo 2 da continuação do que a gente viu em sala, tá? Então, aqui é para a gente estimar o limite de... E aqui está o limite proposto, é um limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, isso quando x tende a 1. Aqui a gente tem uma função polinomial, ok, né? A gente tem polinômios de grau 1, grau 0, mas sim é um polinômio de grau 2 aqui. Mas aqui, antes de tudo, também é uma função racional. E por ser uma função racional, a gente tem que verificar, antes da gente pensar no limite, onde que essa função ela não está definida, né? Essa função, como vocês lembram de aulas anteriores, ela tem uma indefinição quando o denominador é nulo, né? Quando o denominador é igual a zero. Então, a função ela só vai ter essa limitação, né? Quando x ao quadrado menos 1 for diferente de zero. Ou, no caso, ela tem que ser diferente de zero. Então, para isso, a gente tem que x ao quadrado tem que ser diferente de 1, ou seja, que x tem que ser diferente de mais ou menos 1. E é propriamente mais 1 que a gente está interessado em determinar o limite. Se a gente calcula, então, portanto, para essa função f de x igual, como ela propriamente é, né? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, perdão, sobre x ao quadrado menos 1, quando a gente aplica e está interessado em determinar, portanto, o f de 1, a gente vai ter 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado, né? Menos 1. Isso daqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí, como acabei de falar, que é uma indeterminação. Ora, se nesse ponto ela é uma indeterminação, não significa que a gente não possa ainda assim determinar qual é o limite. Ou seja, a gente descobrir para onde está caminhando essa função quando o x está tendendo a 1. Ou em outras palavras, para quais valores de y a função ela vai tender quando x está tendendo a 1. E aí, de toda forma, isso daqui, portanto, é que f de 1 ela não pode ser determinada, né? Ela não existe. Tá bom. Uma forma da gente descobrir isso é a gente fazer, a partir da reta x, né? Aqui a gente vai botar o ponto 1 central, que é onde alguma coisa acontece, né? É uma indeterminação, mas essa função ela está definida, ela só não está definida em 1 e menos 1. De resto, ela pode ser definida. Então, ela é contínua nas vizinhanças de 1, né? Então, a gente pode investigar valores à esquerda e à direita de 1 e a gente verificar isso ponto a ponto, quanto que vai estar dando essa função. Por exemplo, a gente pode traçar uma tabela, uma projeção simples, né? A gente pode pegar, por exemplo, um ponto aqui inicial, à esquerda, 0,5. Em 0,5, e aplicando esse valor aqui, né, 0,5 menos 1, 0,5 ao quadrado menos 1, e efetuar a divisão, a gente vai encontrar uma dízima de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Posteriormente, a gente pode, então, aqui agora já partir para um 0,9, por exemplo. Para um 0,9, esse valor aqui vai dar 52632. Tá. Vamos aproximar mais ainda, porque a gente não observou nenhuma tendência aqui por enquanto, né? Então, vamos para 99. Aplicando esse valor, a função vai dar 50,25,1. Ainda não diz nada. Vamos aproximar mais ainda de 1. 3 casas, 0, borrei aqui, 50,023, que é um 5. Tá dando a entender de que vai aproximar para 0,5, né? Então vamos mais uma casa decimal de aproximação aqui. Isso daqui vai dar 0,50003. Então eu acredito que aqui, ó, aproximando, né, até tender a 1, vai estar aproximando a algo em torno de 0,5. Tá ok. É interessante sempre a gente investigar também o que acontece do outro lado, né? Agora do lado direito do eixo X. Vamos começar, se a gente afastou aqui meio para baixo, né? Vamos subir meio. Então vamos ver o que acontece com 1,5. Com 1,5 a função aqui vai dar 0,4 exatamente. Vamos para 0,9, aqui vou fazendo os mesmos comportamentos, só que do outro lado, tipo um espelho, né? Então aqui vai ser 1,1. Aqui ele vai para 0,47619. Se a gente aplica 1,01, né, o oposto que eu digo, o outro lado aqui em relação à posição 1, esse aqui vai dar 0,49751. Dá a entender que também vai aproximar para 0,5. Vamos colocar mais uma casa, 0,49975. E por fim, com mais uma casa decimal, isso daqui vai dar 0,499975. Ou seja, quando a gente continuar essa aproximação aqui, provavelmente também vai tender a 0,5. Se a gente fosse desenhar essa função aqui, né, no sistema de coordenadas e colocar todos esses pontos aqui, a gente vai ter uma curva que vai ter um comportamento semelhante a esse aqui. Exceto em, deixa eu colocar aqui, né, em 1, que ela não está definida. E vamos colocar aqui, proporcionalmente, aqui também fosse o menos 1, que é o outro ponto ali que a gente também não tem determinado, né? E a curva ela continua para cá e continua para cá. Então, o que a gente está observando é que, ao tender os valores da função a x igual a 1, né? Quando a gente vai tendendo de um lado e do outro a x igual a 1, tanto para esse lado quanto para esse, os valores da função, ela vai se aproximando de um ponto em específico, que seria exatamente esse daqui, né? Se pegasse o ponto exato aqui, como ele não está definido, ela vai tender a 0,5. Os valores aqui, quando a gente vai diminuindo o valor de x, vai tendo esse comportamento de subir, né, até 0,5. E quando a gente pega valores abaixo, né, à esquerda, quando a gente vai subindo o valor de x, ela vai decrescendo, como aqui foi montado também na tabela do lado de cá. Por essa análise, a gente pode dizer, então, que o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1, isso daqui é igual a 0,5. Lembrando que o f de 1, ele não está dizendo nada para a gente, e, obviamente, ele é diferente de 0,5. Para a gente determinar, portanto, o valor de uma função em um determinado ponto, esse ponto necessariamente ele não precisa ter definido, apenas as suas vizinhanças, elas estando definidas e baseadas no princípio da continuidade que a gente vai ver nas próximas aulas. Certo? Então, esse exemplo que ele está feito, vamos dar sequência.
vou apresentar para vocês um outro exemplo, o exemplo 3, que vai ser um exemplo motivacional para o próximo tópico de limites, que ela é uma função, a função de Heaviside, acho que é assim que se fala, né? Aquela definida como um H maiúsculo. Ela é definida por uma função que é definida por partes, que a gente viu isso em aulas anteriores, né? Onde ela vai adotar funções diferentes para intervalos diferentes, né? Então aqui ela vai ser igual a zero se t for menor do que zero. Aqui é uma função h de t, tá? T é a variável independente, similar ao x. E ela vai ser 1 se o t for maior ou igual a zero, certo? Então agora a gente tem essa função aqui que ela é definida por diferentes intervalos. E aqui não é uma função algébrica, trigonométrica, é uma função constante, né? Então essa função aqui, ela assume para valores inferiores. Vamos desenhar isso e interpretar melhor, né? Aqui é o eixo x. Vou representar o eixo y aqui para cima. Então, para valores x não, né? T. E aqui, h. Já que é uma função h de t. Para valores inferiores a zero no eixo t, a função ela vai assumir que ela é zero. Então, ela é a função constante zero, tá bom? Então, aqui eu vou representar, vou fazer um zigue-zague aqui para representar que a função ela está passando exatamente no eixo t, tá? Na reta t. Ela passa aqui, né? Ela assume o valor de h igual a zero, tá? Para valores inferiores de t igual a zero, a função h, ó, que o h ele tem valores negativos aqui, né? E valores positivos. O h de zero é aqui na origem e ela vai assumir esse valor. Só que aí bolinha aberta porque ela só é menor. A igualdade está na outra função, né? Então, quando t for maior para cá, né? Ou igual a zero, qual é o valor da função h que vai ser assumida? 1. Então, aqui eu vou fazer bolinha fechada e a função ela vai continuar para cá. Certo? Então, ela vem para cá, ao infinito para cá, e aqui ela vem para zero, ao infinito para cá. E aí eu estou interessado, portanto, em determinar para essa função qual é o limite de h de t quando t tende a zero. O que vocês acham que vai acontecer nesse caso? Porque até então a gente estava vendo funções que elas estavam de um lado e do outro tendendo ao mesmo ponto, né? Mesmo ponto em comum. Só que nesse caso aqui elas não tendem, né? Uma vez que a gente está interessado no limite em t igual a zero, né? Está interessado nessa reta aqui, digamos, né? A gente está interessado nessa região aqui do gráfico. O que vai acontecer? Se a gente olha apenas para a esquerda, a função ela mostra uma continuidade para cá. Então, se ela é contínua, obviamente, se a gente está olhando o limite de t tendendo a zero pela esquerda, é o valor zero. O limite é igual a zero. Mas se eu estou olhando para o outro lado, né? Se eu estou olhando para valores acima, né? Valores positivos ou iguais a zero, se eu olho o limite, portanto, de h quando t tende a zero pela direita, a gente está olhando para esse lado de cá. Então, nesse lado de cá, quando a gente tende a zero, a função ela está aqui assumindo 1 para qualquer valor. Se a gente botar aqui t igual a 10, t igual a 5, t igual a 2, t igual a 1,1, t igual a 1,1111. Então, aqui está sempre tendendo ao mesmo valor. E aí, portanto, ela vai assumir dois valores diferentes a partir de onde a gente está aproximando esse limite. E aí, com essa situação aqui, a gente passa, então, a entender certos tipos de funções
que são baseadas no que a gente vai nomear aqui agora o nosso próximo tópico de limites laterais. E o que é isso, né? Vimos que a função h de t tende a zero pela esquerda, como eu acabei de falar, e h de t tende a 1 pela direita. Dito isso, indicamos essa situação simbolicamente escrevendo o seguinte, que o limite da função h de t, quando t tende a zero pela esquerda, e aí nesse valor aqui do que a variável independente vai estar tendendo, a gente coloca como se fosse um grau de potência, né? Aqui logo em cima, o símbolo do menos, e aí a gente vai se referir à esquerda, né? A esse lado de cá. E aí a gente entende que o limite da função quando h de t tende a zero pela esquerda é igual a quanto? Como a gente já viu, é igual a zero. E também a gente viu, com essa mesma lógica, que o limite de h de t, quando t tende a zero pela direita, é igual a 1. E com isso eu passo aqui agora para vocês essa definição, né? Embora os limites tendam a valores distintos quando a gente aproxima para um ponto em questão do que a gente está atendendo, né, que é o zero, não significa que o limite não existe, né? Apenas que, a partir das suas lateralidades, ele vai ser definido de formas diferentes, né? Esses tipos de funções, elas acontecem, são comuns, né? Como é o caso da função de Heaviside, por exemplo, tá bom? Então, vou passar aqui agora para vocês uma definição. Nessa definição, a gente vai adotar o seguinte, que escrevemos limite, essa seguinte expressão, tá? Limite de uma função f de x, quando x tende a um determinado valor à direita, né? À esquerda, melhor dizendo, que é igual a L. E aí a gente vai dizer, e dizemos que o limite à esquerda de f de x, quando x tende a, para não ficar dois A's aqui, eu vou colocar esse entre parênteses, porque esse é o A daqui, né? Quando x tende a é igual a L, como aqui foi escrito, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos a L. Como foi o que a gente interpretou aqui e também como que a gente veio fazendo também desde o exemplo 2, né? Quando a gente torna os valores da função arbitrariamente próximos a um determinado valor de y, aqui definido ele simbolicamente como L, né? E isso para um x
suficientemente próximo de A e X menor que A, né? Se eu traço e escrevo também essa mesma definição agora para X, colocando mais aqui, né? E aí seria o quê? Escrevendo o limite de f de x quando x tende a pela direita, com maisinho aqui vai ser igual a ele. E aí vamos dizer que o limite à direita de f de x, quando x tende a A, é igual a L se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos a L para um valor suficientemente próximo de A e x maior do que A. Seria a definição para o limite superior ou o limite aqui inferior. Também podem ser definidos dessa forma, né? A gente pode definir isso daqui como o limite à esquerda e o limite à direita, mas também o limite inferior e o limite superior, né? Ficaria até melhor a lógica de inferior com menos aqui e o superior com o mais, né? E ambos aqui sendo propriamente limites laterais, né? Dando sequência, eu vou passar agora um exemplo para vocês e vocês vão responder ele. Eu não vou passar aqui agora como uma resolução, ele vai ficar para vocês tentarem entender e qualquer coisa na terça-feira a gente conversa, que é o seguinte, é o exemplo 4, que eu quero que vocês estabeleçam os seguintes limites. A função ela vai ficar... eu acho que eu já vou escrever logo a função na outra folha, que aí já fica uma coisa única. Que é o seguinte, a letra A, limite de g de x, quando x tende a 2 pela esquerda. Depois a letra B, com o limite de g de x tendendo a 5, também pela esquerda, o limite inferior. Letra C, limite de g de x com x tendendo a 2, só que agora pela direita, um limite superior. Dando sequência, a letra D, limite de g de x com x tendendo a 5 pela direita. Limite de g de x com x tendendo a 2 e depois limite de g de x com x tendendo a 5. O gráfico para essa função é a seguinte aqui, x, y, aqui é 2, aqui vai ser 1. Aqui também 1, proporcionalmente para cá. Vou colocar o 2 aqui. 3, 4, 5. Tá. Prestou. Pronto. Lembrando as bolinhas vazadas é que a função não é definida nesse ponto, né? E as bolinhas preenchidas é que a função ela é definida nesse ponto. Tá? A gente já conversou sobre isso. Na verdade, eu acho que eu vou até fazer ele com vocês aqui, né? Acho que rapidamente aqui a gente consegue resolver. E aí essa função aqui é a função g de x, ela estando aqui definida nesse intervalo que eu tracei aqui. Ok. Vamos começar pelos
limites que a gente já sabe, né? Os que não necessariamente são os limites laterais, que é as letras E e a letra F. Vamos começar da letra E. Quando a gente está tendendo x a 2, aqui a gente está observando que depende de um lado e depende do outro, não é? Essa função aqui, ela não está definida no ponto 2, como a gente pode observar, né? Nem na continuidade vinda de cima, quanto na continuidade vinda de baixo. E aqui, necessariamente, a gente precisa explorar limites laterais, né? Então, aqui, os limites, vou colocar assim, que não existe um único limite. Porque ela se aproxima a valores diferentes, né? Junto agora dessa análise, vamos seguir para a letra A e a letra C, que também tratam do limite da função g de x quando x tende a 2, só que agora um limite inferior e um limite superior. Na letra A, que é um limite inferior, ou seja, o limite à esquerda, o que está acontecendo com a função aqui, né? Aqui no caso seria um 4 aqui. Aqui um 3, tá. E aqui também é 2 aqui. E aqui 1. Pronto. Quando eu vou observar o limite da função g de x, quando x tende a 2 pela esquerda, o que eu estou observando é que a função ela está se aproximando de valores de g igual a 4 aqui, né? Botei y aqui, mas seria um g. Acho que dá até para corrigir aqui. Pronto. Um g de x. Vai tendendo cada vez mais próximo a 4. Então, aqui é correto afirmar que à esquerda o limite tende a 4. E do outro lado, que seria essa letra C aqui, né? Ele está tendendo, fazendo uma aproximação a valores cada vez mais próximos de 1, não é? Então, aqui ela vai se aproximar a 1. Ok, percebam que aí, portanto, como não existe um único limite, vai ter dois limites laterais diferentes e definidos. A mesma coisa a gente vai fazer essa análise agora para o f, a letra F, para o limite da função g de x, quando x tende a 5. Quando x está tendendo a 5 pela direita e pela esquerda, eles estão tendendo a um mesmo ponto em comum, que seria o 2, né? Tanto aqui ele vai subindo valores próximos, cada 1,8, 1,9, 999, cada vez mais próximos, e a mesma análise acontece do outro lado. Então, é nessa função aqui, embora f de 5 não seja igual a 2, né? O limite está tendendo a 2, né? Eu vou colocar aqui, ó, embora f de 2, não, na verdade o f de 5, né, não é igual a 2, é diferente de 2, e o f de 5 é igual a 1. Né? Embora o ponto esteja definido em outro, o que é como a gente observa as vizinhanças aqui estão tendendo a 2. Nessa mesma análise, a gente pode fazer, vai representar a mesma coisa, uma vez que os limites laterais são iguais, né? Quando a gente tende a x tendendo a 5 pela esquerda, está tendendo a 2, e a direita também, tá? Simples essa análise. Aqui a gente observa em dois pontos, né, em x igual a 2 e x igual a 5, que aqui os limites laterais convergem ao mesmo valor, né? E no lado de cá eles convergem a valores diferentes, né? Que estabeleceria exatamente essa condição, né? Ela está definida em x, o limite é único, né? Em x tendendo a 5, mas não é único em x tendendo a 2, ok? Vamos passar agora para um outro assunto e aí no final desse vídeo eu passo os exercícios que eu quero que vocês se debrucem para fazer. Então aqui agora o tópico 2.3, vamos falar agora de limites infinitos. Bom, para a gente entender o conceito aqui de limites no infinito, vamos fazer agora o exemplo 5, no qual eu quero
encontrar o limite se existir, que é o seguinte: o limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero. Antes da gente resolver, por exemplo, a gente pode esboçar o domínio dessa função aqui, né? E aí, como ela é uma função racional, o x ao quadrado, ou no caso, o denominador, ele tem que ser diferente de zero. E aqui, obviamente, x tem que ser diferente de zero, né? No caso, o domínio aqui, se a gente fosse representar a definição de domínio, x ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, tal que x, única e exclusivamente, tem que ser diferente de zero. Mas é exatamente nesse ponto que a gente está interessado em determinar o limite, tá? E aí, lembrando, o ponto zero, ele não precisa estar definido, mas a gente consegue ainda assim definir qual é o limite, tá? Se a gente fosse aqui escrever a continuação dessa definição de limite, seria 1 sobre zero, e isso daqui é infinito, que é uma indeterminação. Uma indeterminação. E aí aqui, vamos, antes de eu explicar o que seria essa resolução aqui, vamos traçar uma definição que é a seguinte: seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto, possivelmente, no próprio A, como é o caso que acontece nessa função 1 sobre x ao quadrado. Então, ponto de continuação, então, significa que podemos fazer os valores de f de x arbitrariamente grandes, tornando x suficientemente próximo a A, e aí esse segundo A entre parênteses, né? Mas não igual a A. Então, aqui do que eu escrevi, né? Seja f uma função definida em ambos os lados, né? A gente, por essa ideia aqui do domínio, a gente entende que ela é contínua de um lado e do outro. Ela só não é contínua, ela é descontínua nesse ponto igual a zero. Como está aqui mostrando, né? Exceto possivelmente no próprio A. Aqui é próprio, no próprio A. Então, isso significa que podemos fazer os valores de f de x arbitrariamente grandes, tornando x suficientemente próximo a A, mas não igual a A. Se eu fosse representar aqui, definir cada um dos pontos, né, para essa função aqui, e traçássemos uma função y de x, para essa função f de x aqui, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, o que a gente vai observar são curvas de um lado e do outro bem simétricas, bem não, exatamente simétricas. Esse é o comportamento dessa função. Para cá ela vai continuar, tá?
Cada vez para cá ela vai continuar a função, eu só estou definindo ela aqui em um trecho. E aí, quando ela é igual a zero, a gente já sabe que ela não é definida. E ela está indo aqui para uma região de infinito. E é exatamente isso que acontece, ó. Na medida que a gente vai reduzindo os valores de x, né, reduzindo até zero, o valor da função, como aqui vem falando aqui no texto, né, fazer com que os valores de f de x arbitrariamente grandes, isso significa que, ó, na medida que a gente vai diminuindo x, o que vai acontecendo com o valor de y? Vai aumentando. Isso daqui vai chegando cada vez mais próximo de zero aqui e cada vez mais próximo de infinito a função y, né? Essa função aqui, ela também... esse gráfico, vocês podem observar ele, pedir para uma inteligência artificial desenhar e escrever ele aqui para vocês. E vão entender que isso daqui de um lado e do outro vai funcionar da mesma forma. Então, para valores muito próximos a zero, né, a gente vai ter aqui valores cada vez maiores de x. Eu posso até, eu não fiz isso aqui no plano de aula, mas eu posso, por exemplo, fazer alguns valores, né? Por exemplo, vamos começar em 0,5, fazer 1 dividido por 0,5. Deixa eu colocar assim que fica mais fácil. 1 dividido por 0,5. A gente vai dar lá, ó, 2. Agora eu vou colocar 0,1. Já aumenta, né? Que é exatamente esse comportamento aqui. A função vai cada vez aumentando à medida que eu vou diminuindo o valor aqui no denominador, né? O valor de x. Já vai para 100. Aí agora eu vou colocar um bocado de zeros, ó. É um número muito próximo a zero. E ele vai para 1 vezes 10 elevado a 10. Esse é um número com 10 casas decimais. Aqui é um número muito grande, né? E isso, à medida que eu vou colocando cada vez mais zeros, eu vou tendo números cada vez maiores aqui embaixo, certo? A mesma coisa seria se eu fizesse minha aproximação, deixa eu colocar aqui, com um número negativo, né? Se fosse a aproximação do outro lado aqui, eu fizesse menos 0,5, menos 0,1, menos 0,00001, ou até mesmo esse número aqui, ela também é definida e ela vai lá para cima, essa função aqui, ok? Então, a gente entende que, para essa função, o limite aqui dessa função, quando x tende a zero, é mais infinito. Ora, professor, o senhor colocou que ela tende a mais infinito. Então, tem diferença se ela tendesse para baixo? Poderia colocar, por exemplo, essa função aqui, né? Opa! Borrei. Se essa função fosse o contrário daquela outra, né? Essa daqui desconsidere. Essa função aqui, para x e também para y, é uma função f de x com menos 1 sobre x ao quadrado. Então, ele pega todos aqueles valores e bota com um menos na frente e torna eles negativos. Então, se a gente quisesse, por exemplo, aqui definir esse limite aqui, né, de menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, a resposta é menos infinito. Então, ele está tendendo para menos infinito, certo? E definições também, as definições. Vou colocar aqui as definições de limites laterais, que a gente viu no tópico anterior, também se aplicam em limites no infinito. Aqui a gente pode fazer a mesma análise, ó. Se a gente pegar essa função aqui, ó, limite dessa função f de x aqui, ó, com x tendendo a zero pela esquerda, né, o limite inferior, a gente sabe que ela é menos infinito. Do outro lado, poderia ser uma curva vindo daqui de cima, né? Poderia ser essa curva aqui junto com essa. Aí aqui, a esquerda seria menos infinito e a direita seria mais infinito, né? Mas no caso, como ela aqui está representada, também tendendo a zero pela direita,
de f de x também vai ser menos infinito. Quando a gente tem a linha da função caminhando para uma região que ela vai tender a cada vez valores maiores, vai tendendo a uma região de infinito, por exemplo, e aí ela vai cada vez mais se aproximando de ambos os lados aqui da reta y, né, que é da reta y igual a zero aqui. Ela vai cada vez se aproximando, mas ela nunca vai tocar. No infinito que a gente estabelece que existe essa relação, mas ela nunca vai tocar. No infinito, quem sabe, né? Mas ela nunca vai tocar para valores conhecidos. Sempre vai andar cada vez mais próximo, tá? Esse comportamento, né, que eu vou aqui agora mostrar para vocês aqui, por exemplo, não precisaria ser... Deixa eu apresentar para vocês uma definição que seria um pouco diferente, né? Para y e aqui para x. Por exemplo, essa função aqui. Deixa eu ver. Aqui é uma reta. Vou fazer bem devagar para não fazer errado. Deixa eu colocar aqui a continuidade dela aqui também, né? Que ela vai cada vez se aproximando. E aqui é a mesma coisa, cada vez vai se aproximando. Pronto. Digamos que essa daqui seja uma função, né? E aqui é a posição que x é igual a a, tá? X igual a a. E aí eu tenho essa reta aqui, né? Para todos esses pontos aqui de y, ó, todos eles x igual a a. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó, o limite dessa função quando x tende a pela esquerda. Aqui ela vai tender lá para cima, né? Ela nunca vai tocar, ela vai tender para mais infinito. Se fosse o outro lado, né? O limite de x tendendo a pela direita, né? O limite superior está tendendo de f de x, aqui ela está tendendo a menos infinito. A reta x igual a a, né, que é essa reta onde a função ela vai quase tocar, mas não toca e vai tender ao infinito, né, quando a gente fala desses limites infinitos, a reta é chamada de assíntota. Assíntota. E nesse caso, ela é uma reta vertical, né? Ela é uma reta em pé. Então, a gente vai determinar que essa função ela apresenta uma assíntota vertical em x igual a a, como aqui está mostrando para vocês. Certo? Bom, para vocês fazerem, eu posso depois revisar essas questões em sala, na terça-feira, mas eu apenas vou revisar. Eu vou colocar aqui para vocês o exemplo 6, que eu quero que vocês façam, que vocês encontrem o limite de 2x sobre x menos 3, com x tendendo a 3 pela direita, e limite da mesma função também, 2x com x, sobre x menos 3, com x tendendo a 3 pela esquerda, tá bom? Dessas duas funções aqui. E também do exemplo 7, encontre as assíntotas verticais de f de x igual a tangente de x. Essa aqui agora é uma função trigonométrica. E uma dica é vocês interpretarem a tangente de x como sendo seno de x sobre o cosseno de x, como a gente viu nessas relações trigonométricas, né? Então, nesse exemplo 7, eu estou interessado em que vocês determinem onde estão essas assíntotas verticais, tá bom? E determinem limites nessas suas proximidades, ou, enfim,
Basicamente aqui é vocês identificarem onde estão essas assíntotas verticais, para quais valores de x, tá bom? E lembrem-se que as funções trigonométricas, elas são, né, necessariamente são funções periódicas, né, que são o período do ciclo trigonométrico, mas que a gente também consegue representar elas em um eixo cartesiano. Ok? Ah, não, deixa eu colocar mais um aqui, deixa eu ver. Pronto, um exemplo 8 também. Deixa eu colocar um exemplo 8, que é para vocês estude o limite do ln de x, daquele logaritmo natural, de x tendendo a zero pela direita, tá bom? Quero que vocês estudem e determinem qual é esse limite aqui. E aí, das questões, as atividades, que é para fazer dessa parte do assunto, que envolve limites laterais e limites no infinito, é a seção 2.2, página 88, do livro do Stuart, tá? Volume 1. Vocês vão fazer das questões de 1 a 18 e da 29 a 39. E lembrando, na terça-feira agora, tá? Nossa próxima aula, 20 minutos, os 20 primeiros minutos, eu vou passar uma das atividades, dos pontos que eu prometi, né? Daqueles 4 pontos da primeira unidade. Um ponto vai ser uma atividade com 2 questões, que vai envolver limites laterais e limites no infinito. E aí eu posso colocar alguma coisa também do que a gente viu de limites. Então, ou seja, vão ser 2 questões sobre limites. Pode ser passado alguma questão de limites do que a gente viu antes do São João e aqui, inclusive, dessa aula, né? Os limites laterais e os limites no infinito. Façam essas questões. Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda alguma mensagem pela turma virtual, que agora ela já está disponível, já mando mensagem para vocês no Siga A. Façam, lembrando, terça-feira, 17 horas em ponto, começo atividade até as 17h20, que vale 1 ponto. Tá bom, gente? Um abraço a todos e a gente se vê na terça-feira.